Boa noite, irmãos. Graça e paz aos queridos irmãos aqui presentes nessa noite. Somos poucos nessa noite, mas a palavra de Deus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele estaria. Estamos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor e também cumprimentando os irmãos que possam estar nos assistindo por meio desse vídeo, na internet, no YouTube. Que Deus possa estar poderosamente falando conosco nessa noite, nessa oportunidade. Eu convido a todos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30. Nós vamos fazer essa leitura do texto. E aqui o título da pregação do Senhor Jesus é a Parábola dos Talentos. Leiamos. A partir do versículo 14. Palavras do Senhor Jesus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Eu quero compartilhar esse texto com os irmãos que fala da parábola dos talentos. Esse texto, ele sempre me causou uma certa curiosidade, porque sempre tive uma certa dúvida ao ler esse texto algum tempo atrás, de pensar de quem se trata esses servos descritos aqui na parábola dos talentos. Trata-se do povo de Deus? São servos de Deus de fato, pessoas da igreja, ou são pessoas que nada têm a ver com o Evangelho? Digo isso porque no final do texto ele diz: o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ao ler essa última parte do texto, a gente fica se perguntando: por que um servo de Deus que o serve chegaria numa situação dessa, de ser lançado fora, nas trevas, ali onde haveria choro e ranger de dentes? Isso se parece muito com o texto condenatório de Jesus àqueles que serão excluídos da presença dele. Isso me causou uma certa intriga ao pensar do que se trataria esse texto. Realmente se trataria da igreja ou se trataria de pessoas fora da igreja?
Mas aqui nessa noite eu quero trazer uma meditação dentro desse texto para que a gente possa entender melhor o que o Senhor quer nos falar dentro dessa palavra. E a gente vai começar a entender o que Deus quer falar conosco nessa parábola dos talentos. Bom, falando primeiramente um pouco do contexto histórico, quando Jesus pronunciou essas palavras, primeiramente ele estava no Monte das Oliveiras, que é um monte famoso em Israel, onde muitas palavras do Senhor foram proferidas naquele lugar. Nesse Monte das Oliveiras, Jesus trouxe muitos ensinos para os seus discípulos, ensinos preciosos da palavra de Deus, que foram trazidos ali para eles em momentos especiais. E aqui, no Monte das Oliveiras, Jesus traz essa palavra. Uma outra questão é que foi um dia antes de Jesus ser entregue nas mãos dos pecadores. Então era um momento muito especial da vida do Senhor, muito próximo dele entregar a sua vida pelos pecadores, e são os últimos ensinamentos de Jesus aos discípulos. Esse sermão trata sobre os últimos dias também da humanidade na Terra. Então foi um sermão muito especial, onde Jesus começa a falar de um contexto dos últimos acontecimentos esses que iriam acontecer nos últimos dias da humanidade na Terra. E os discípulos começam a fazer perguntas e Jesus começa pacientemente a explicar para eles o que iria acontecer. E quando Jesus vai concluindo o seu sermão, ele conclui trazendo algumas parábolas, e uma delas é exatamente essa parábola dos talentos, que o Senhor traz naquele momento para os discípulos. E quem são os servos? Então, meus irmãos, quem são os servos nessa parábola contada por Jesus? A própria palavra servo é um indicativo de que se trata de servos de Deus, pessoas que o servem. E, consequentemente, pessoas da igreja, com certeza. Então, esses servos, nós chegamos à conclusão que se tratam de pessoas realmente que servem a Deus. No contexto que a gente vai observando desse texto, a gente vai percebendo isso. E aqui eu quero fazer um adendo, meus irmãos, sobre o tribunal de Cristo. Não sei quantos estão familiarizados com essa terminologia. Tribunal de Cristo é um termo trazido pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:10, onde o texto diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal, são as obras, que tiver feito por meio do corpo. O apóstolo Paulo traz essa definição de tribunal de Cristo. Talvez não estejamos tão familiarizados com essa terminologia, mas ela é muito importante e se refere à igreja. Tribunal de Cristo é diferente de julgamento do último dia. No tribunal de Cristo é onde todos nós, inclusive o próprio apóstolo Paulo diz, todos nós haveremos de comparecer. Ele próprio, Paulo, diz que ele haveria de comparecer perante o tribunal de Cristo, que não é um tribunal de julgamento para condenação, mas é um tribunal de julgamento para galardão, onde todos nós vamos ser ali avaliados pelo Senhor diante daquilo que nós fizemos através da nossa vida na terra, através do nosso corpo. Então todos que se comparecerem perante o tribunal de Cristo são pessoas salvas, já foram pessoas salvas por Deus, mas serão pessoas que enfrentarão um certo rigor também de Deus por aquilo que elas fizeram em vida diante da presença do Senhor. Eu vi uma ilustração de um certo irmão, um missionário alemão, quando ele diz que o tribunal de Cristo seria como uma espécie de, ele faz uma comparação como se fosse o Oscar, onde todos comparecem na expectativa de receber uma premiação, mas só alguns recebem a estatueta principal e outros recebem outras premiações menores, mas todos estão ali. E o tribunal de Cristo seria uma espécie de Oscar pela comparação que ele fez. Mas eu quero aqui dizer, como o versículo diz aqui, o tribunal de Cristo é para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui nós podemos fazer um link com esse texto que nós lemos também, da parábola dos talentos. Pode não ter uma relação direta, mas nós começamos a perceber que Deus, trata os seus servos de uma forma que ele exige também uma fidelidade do seu povo. E aqui a definição de boas obras, segundo esse mesmo missionário alemão, ele diz: atos e palavras, boas obras são atos e palavras que contribuem para a glorificação do nome de Deus, que
são boas obras, são isso, atos e palavras que contribuem para a glorificação do nome de Deus. Então, isso que Deus espera do seu povo. Essas são boas obras que Deus espera do seu povo. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o desejo de Deus, meus irmãos, é que as nossas ações, as nossas atitudes possam brilhar diante do mundo, dos homens, para que as pessoas possam ver aquilo que nós fazemos, as nossas boas obras que glorificam a Deus. E isso sim agrada o coração do Senhor. Sobre fidelidade, Deus espera a fidelidade dos seus servos, como despenseiros que são. Deus requer que sejamos fiéis, sejamos pessoas fiéis diante dele, fiéis diante daquilo que ele nos chamou. 1 Coríntios 4,2 diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então Deus espera do seu povo fidelidade. Eu tenho dito que mais importante do que nós sermos felizes é nós sermos fiéis. Porque o que a gente percebe no mundo, as pessoas buscam felicidade, elas querem ser felizes a qualquer maneira, mas elas se esquecem do que o principal que nós precisamos buscar nessa terra é sermos fiéis a Deus, sermos encontrados fiéis a Deus. Se você procurar fidelidade a Deus, provavelmente você será feliz, como consequência. Mas se você procurar primeiramente felicidade, provavelmente, talvez você não seja encontrado fiel no final. Então, primeiramente devemos buscar fidelidade. Como diz a palavra de Deus, buscar primeiramente o reino de Deus. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, Deus espera essa fidelidade do seu povo. E o que se requer dos dispenseiros, que somos nós, é que cada um deles seja encontrado fiel diante de Deus. Trazendo para a nossa experiência prática, meus irmãos, a nossa palavra é breve nessa noite, já trazendo aqui para uma experiência prática, para a vida cristã. Eu quero mais especificamente entrar na parte mais prática das nossas vidas. Quero ler com os irmãos também, no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 13, versículos 33 ao 37, onde nós também vamos poder ler. Marcos 13, do 33 ao 37, trazendo aqui especificamente para nós sobre o que isso tudo significa para nós, o que essa parábola dos talentos implica para as nossas vidas. Porque ali fala que o Senhor deu 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo e 1 talento para um terceiro servo. Os 2 primeiros, eles aplicaram esses talentos e eles conseguiram agradar o seu Senhor. E o último recebeu apenas 1 talento e ele escondeu esse talento e não conseguiu agradar a Deus através da atitude que ele tomou. E o que isso significa para as nossas vidas também? É isso que eu quero trazer nessa experiência prática para a nossa vida, falando sobre a questão da vigilância e oração. Vigilância e oração, meus irmãos, é um ponto que faz parte da nossa vida, que Deus requer de nós e que são obras também que Deus espera das nossas vidas. Sejamos pessoas de oração e que sejamos pessoas vigilantes. Isso são obras que agradam a Deus também. Eu quero destacar essa obra que Deus espera de nós essa noite, que a questão de estarmos vigilantes nesses tempos finais, porque o contexto que eu falei para os irmãos é um contexto escatológico dos últimos dias. E o Senhor, nesse texto aqui de Marcos, ele vai destacar dentro desse mesmo contexto a importância do seu povo estar em vigilância e oração nos últimos dias. Talvez nunca estejamos num tempo como nunca para estarmos em oração e vigilância como esse tempo que nós estamos vivendo. E aqui o texto de Marcos diz: o Senhor diz, estai de sobreaviso e vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie.
Vigiai, pois, não sabeis quando virá o dono da casa. E se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Então aqui o Senhor chama a atenção, aqui são também palavras do Senhor Jesus. Ele chama a atenção porque ele diz, não sabeis quando virá o vosso Senhor. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, todos nós que cremos no arrebatamento da igreja, o dia que o Senhor vai buscar o seu povo, nós não sabemos exatamente, Deus não deixou um dia e uma hora, esse dia e hora só o Senhor sabe, mas Ele falou, vigiem, estejam preparados, porque vocês não sabem, porque o Senhor virá como um ladrão na noite muitas vezes e pode pegar muitos de surpresa nessa vinda dEle. Então o que nos resta, meus irmãos, é vigilância e oração. E o Senhor alerta no último versículo, digo a todos, vigiai. Esse texto de Marcos nos chama muita atenção com essas palavras do Senhor Jesus, porque ele chama a nossa atenção. E como eu disse para os irmãos, talvez sejamos num tempo como nunca, meus irmãos, de vigilância e oração. Os dias são maus, diz o apóstolo Paulo. Os dias são maus e devemos aproveitar cada oportunidade. Os sinais estão cada vez mais aumentando. Todos nós estamos familiarizados com as notícias da mídia e tudo que está acontecendo no mundo. Nós nunca tivemos um ano como este, de pandemia, onde toda a humanidade está sendo afetada, algo inesperado, que está afetando o mundo todo, e todos dizem que nunca mais o mundo será o mesmo, depois dessa experiência que nós estamos vivendo agora. O mundo como se tivesse sido virado de cabeça para baixo, meus irmãos, nessa situação que nós estamos passando agora. Todos foram afetados de alguma forma, diante da circunstância que nós estamos vivendo. E o que se requer de nós é que nós sejamos atentos e vigilantes. Eu estava vendo um lema ou um tema de uma festa famosa de tecnologia mundial, não sei quantos conhecem, mas se chama Campus Party. E o tema desse ano, que se diz, que eu estava ouvindo o rádio, eu ouvi essa palavra, eles diziam que o tema seria Reinicie o Mundo. Essa é a frase que eu ouvi quando estava indo para o meu trabalho no carro. Eu ouvi essa frase, eles dizendo, o tema dessa festa esse ano é Reinicie o Mundo. Ou seja, comece tudo do zero. Né? É como se esse ano fosse um ano perdido. Então, muitos sinais estão se cumprindo, eu acredito também, através desses acontecimentos que estão acontecendo nesse mundo. Então é como se tudo estivesse realmente começando do zero. E o que vai vir depois desse ano, da agora para frente, nós não sabemos. Mas virão muitas coisas novas, com certeza. Eu acredito que os acontecimentos proféticos, profetizados pelos profetas, sobre os últimos dias, o livro de Apocalipse, esse texto que nós lemos são textos escatológicos do Senhor Jesus. O próprio livro de Apocalipse vai tratar de muitas outras questões mais aprofundadas. Mas eu acredito que, doravante, meus irmãos, nós estaremos vendo tempos muito diferentes. Não sei se tempos difíceis ou que tempos serão, mas tempos muito diferentes, os quais nós devemos estar preparados, porque nós sabemos o dia e a hora. O Senhor já nos alertou. No tempo dos apóstolos, o apóstolo já dizia, esta é a última hora. Na época dele já se dizia isso, que eram os últimos tempos do homem na terra. Quanto mais agora, meus irmãos, estamos realmente vivendo o tempo final. E temos que nos preparar com boas obras, com atitude santa diante de Deus. 1 Coríntios 12:31 diz, procurai com zelo os melhores dons. Filipenses 1:27 diz, somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo. Todos nós, meus irmãos, somos chamados a nos portar de um modo digno. Todos nós, cristãos, que desejamos um compromisso fiel com Deus. Somos chamados a nos portar de um modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor foi fiel em todas as coisas e é santo. E os seus servos são chamados a se portarem de uma forma digna do Evangelho. Todos nós somos chamados a dar testemunho
não é o pastor, não são os líderes somente, mas todos nós, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, com os nossos parentes, com os nossos amigos, nas nossas comunicações na rede social, no WhatsApp, em tudo que nós possamos fazer, nós somos chamados a darmos um bom exemplo, a sermos santos, como o Senhor é santo, a nos portar de um modo digno, como Cristo é digno. Também em Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos chamados a não nos conformar com este mundo, mas a nos transformar cada vez mais pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que Deus deseja para cada um dos seus servos, que não nos conformemos com este mundo, embora estejamos no mundo, nós não somos do mundo. E a questão das boas obras que aqui se falou nessa oportunidade, não são boas obras para a salvação. Todos nós sabemos, estamos cientes de que a salvação é pela graça. Deus nos salvou pela sua graça, pela sua misericórdia. Pela fé sois salvos por meio da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas essas boas obras que nós estamos falando aqui são boas obras porque fomos salvos, não para que sejamos salvos. Então, porque Deus nos salvou, porque Deus nos alcançou, nós somos conclamados também a praticar boas obras. Como disse, atos e palavras, através dos nossos atos e palavras, Deus requer de nós que sejamos dispenseiros fiéis nessa geração. E principalmente, como disse aqui, principalmente pela vigilância e oração. Somos um povo. Hoje é uma reunião de oração que nós costumamos fazer sempre no meio da semana. Então nós somos conclamados a orar. Orar talvez, meus irmãos, como nunca oramos antes. Nessa geração, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Orar por nós mesmos, orar pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pelas nossas autoridades, pelos nossos vizinhos. Sermos pessoas de oração, sermos pessoas vigilantes nesse tempo e nessa geração que Deus nos chamou. Porque os dias são maus. Nós precisamos nos fortalecer com toda a armadura de Deus, dentre as quais a oração é uma das armas principais. Também o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a preparação do Evangelho da Paz, com os calçados do Evangelho da Paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, orando em todo o tempo no Espírito, como diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Estejamos vigilantes, meus irmãos, vigilantes, porque o inimigo está ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Diz a palavra de Deus. Todos nós devemos estar muito atentos, para que nós não venhamos perder essa oportunidade grandiosa. É um tempo de muita oportunidade, mas um tempo de muito perigo também. Oportunidade de nós sermos a geração que vamos participar desse arrebatamento, se o Senhor voltar nos nossos dias. Essa é uma grande oportunidade, de fato. E um grande risco também, para aqueles que porventura não estejam preparados na volta do Senhor, que é breve, segundo a palavra de Deus. Também quero lembrar os irmãos sobre o texto sobre a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, 14 e 19. Texto também que quero ler nesse momento. Apocalipse 3, 14 e 19. Esse texto vai nos falar também sobre essa igreja chamada Igreja de Laodiceia, onde o Senhor tem muitas advertências para essa igreja, advertência que deve servir também para nós, como servos de Deus. E nós devemos estar atentos àquilo que porventura o Senhor queira falar para as nossas vidas. E aqui o texto do Senhor, nesse texto, o próprio Senhor Jesus diz aqui para essa igreja, não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo João, não é Pedro,
não é ninguém que está falando, o próprio Senhor fala. E ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, essa palavra do Senhor é uma palavra dura, mas ele fala no final: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Porque o Senhor é um Deus que ama, Ele é um Senhor que corrige. Essas palavras são de fato palavras duras, mas é uma palavra, meus irmãos, que nos chama e nos conclama a tomarmos uma posição. Ou nós somos de Deus ou nós não somos de Deus. Não tem meio termo. Não existe essa coisa da gente ficar em cima do muro. Porque senão nós vamos chegar nessa condição de sermos mornos, pessoas mornas, as quais o Senhor não se agrada. Está a ponto de vomitar, como ele diz aqui no texto. Então, somos chamados nessa geração, todos nós, somos chamados nessa última geração a sermos pessoas firmes no propósito, no chamado de Deus. Não buscando agradar a homens, A, B ou C, mas buscando agradar a Deus acima de tudo. Nós temos que fazer parte dessa geração firme e forte, que Deus está chamando nesses últimos dias. Onde Deus, creio eu, quer nos levar a coisas grandiosas, para que pessoas sejam alcançadas através da nossa vida. Porque no próprio livro de Apocalipse diz: quem é santo, santifique-se ainda. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Mas quem faz impureza, faça mais impureza ainda também, diz a palavra de Deus. Então, que nós sejamos achados fiéis, meus irmãos. Esse é o meu desejo e minha oração nessa noite. Nós sejamos uma geração fiel, não como essa igreja de Laodiceia, mas como uma igreja firme, uma igreja comprometida com o nosso Deus, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, seja pouco ou seja muito, mas que nós sejamos fiéis diante daquilo que Deus nos chamou. Essa é uma palavra para mim, é uma palavra para todos nós. Eu creio que Deus está nos chamando a essa posição de não ficarmos mais no meio termo, com coração dobre, com ânimo dobre diante de Deus, mas termos uma posição firme diante do nosso Deus, buscando firmemente, com vigilância e oração, fazer aquilo que agrada ao nosso Senhor. Porque o Senhor vem buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, uma noiva sem mácula, sem ruga. Deus deseja encontrar uma igreja assim, e que nós possamos ser parte desse povo, com fidelidade a Deus, naquilo que Deus nos chamou, nas pequenas coisas. Se Deus te chamou para orar, que você ore. Se Deus te chamou para ajudar pessoas com os seus recursos materiais, que você ajude. Se Deus te chamou para pregar, que você pregue, para evangelizar, que você evangelize. Se Deus te chamou para fazer alguma outra coisa, que você faça, mas que você faça tudo para a glória do Senhor, e que você faça tudo de acordo com a palavra de Deus. Aqui nós devemos prestar contas um dia, diante do tribunal do Senhor. E minha oração nessa noite e o meu desejo é que todos nós possamos ser achados fiéis diante de Deus, como dispenseiros fiéis. Essa é a oração que eu gostaria de fazer nesse momento, para que a gente pudesse encerrar esse momento de meditação na palavra dele. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por meio das nossas vidas e tudo que o Senhor ainda há de fazer na terra por meio do teu povo, Pai. Abençoa os irmãos em toda a terra, aqueles que estiverem ouvindo, meu Deus, aqueles que estiverem participando, que eles possam ser tocados no poder do teu Espírito Santo, para Deus serem fiéis, despenseiros fiéis diante do Senhor nessa geração. Nos ajuda, nos dá força, nos enche do teu ânimo, da tua coragem,
para que possamos ser instrumentos do Senhor, Pai amado, como flechas lançadas pelo Senhor nos últimos dias dessa geração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é a nossa oração e o clamor que fazemos diante de Ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.